Sejam todos bem-vindos ao Spellcast, um segundo podcast para cultura geek, cultura nerd. E no programa de hoje a gente vai falar de inteligência artificial. Esse tema que para alguns é bastante polêmico, né? Tem uma galera que teme. A humanidade sempre fez isso com o que ela desconhece, não é mesmo? Então eu trouxe aqui dois nerdola para falar do assunto. Dois conhecedores da área e de muitas outras, grandes mentes. Sejam bem-vindos aí, Jags, Querion. Teve um delay. O começo é difícil, depois a gente vai reparar que tá conversando passa. Então, eu falei Jags e Querion com intimidade, porque são amigos meus. Mas vamos lá. Quem é Jags, quem é Querion? Vamos começar com a pergunta mais difícil e filosófica, a gente tá falando de inteligências. Bom, meu nome é Gabriel, conhecido como Jags. Eu sou um programador formado há mais de 10 anos. Sou bastante interessado na área, sempre fui entusiasta, né, nesses assuntos. Sou nerd e tenho acompanhado bem de perto assim, a desenvolvimento dessas linguagens de inteligência artificial. E você, Querion? Meu nome é Arthur. Vulgarmente conhecido como Querion, porque se eu sempre chamar de Arthur eu vou achar estranho. É estranho. E definitivamente eu também sou formado em TI, né? Também sou um programador, desenvolvedor de sistemas. Por mais que não siga tanta profissão quanto, né? Só me aventurando em game design depois de algum tempo, né? Mas a partir do momento que a inteligência artificial chegou, meio que eu abri mão de tudo para começar a estudar mais profundamente a aplicação dela na prática na sociedade. Muito bem, então temos aqui dois programadores com ênfases diferentes, porque eu descobri aqui no pré-talking do programa que o Querion é melhor em desenvolver aplicativos e o Jags é mais feliz programando eles. Principalmente por causa da relação extrasocial, relação interpessoal. O Querion vai provavelmente minerar melhor o que você quer fazer da sua vida. E o Jagunço quer mais lidar com os números e máquinas. Eu confesso que lidar com máquinas é muito mais fácil. Com certeza, né? O chat GPT 3 ponto alguma coisa faz parte da minha lista de melhores amigos hoje. Mas não vamos começar com o GPT. Vamos falar primeiro de uma nova fonte de renda que tem gerado uns trocos aí na vida do grande artista Querion, que não mede, como que é? Não tem limite a polêmica desse caos aí, teve todas as tretas da ArtStation, né? Então vou deixar primeiro o Querion falar sobre esse tema, porque ele fez uns trampos, né? Fala aí, como que é ser um artista de inteligência artificial hoje? Ser um artista de inteligência artificial significa que cada 10 minutos aparece uma coisa nova pra você aprender. Literalmente tem uma tecnologia surgindo a cada 10 minutos. Você acorda, no outro dia você tem que aprender tudo de novo, do zero. Porque praticamente muda tudo. Eu vou dar no máximo 25 dias. Né? Há 6 meses, eu comecei a trabalhar com isso há 6 meses atrás. Em um mês surgiu o InPainting e Outpainting, né? Já tinha o Image to Image, mas o InPainting e Outpainting era muito pouco desenvolvido. Depois passou mais um tempo, surgiu o ControlNet, que foi uma revolução completa, mudou totalmente como que funciona a inteligência artificial. E depois disso ainda surgiu várias utilizações do ControlNet para fazer mais melhorias na imagem, né? Além de ter surgido outras ferramentas. Agora, por exemplo, mês passado surgiu o Adobe Firefly, que é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida para designers. E é muito louco, na verdade já até tinha algumas coisas da Adobe antes, né? Então, sim. E hoje a NVIDIA, ontem a NVIDIA anunciou que ela está desenvolvendo um gerador de imagens, assim, uma inteligência artificial para gerar imagens. Isso que a gente tá partindo só do 2D, né? A Adobe já tinha um bagulho desse para algumas ferramentas. Tipo, quando você tinha uma foto que você queria que ela fosse um pouco maior, ela conseguia... Ou tipo assim, você tem uma foto quadrada, você queria que ela fosse widescreen.
ela conseguia gerar com inteligência artificial a continuidade dessa imagem. Ou pra cima, etc, né? Na verdade, por exemplo, você usa muitas ferramentas para apagar coisas da imagem, tanto no Adobe quanto no Premiere, você usa a inteligência artificial sim, já não é novidade, sim, de fato. Mas eu falo que vocês são programadores, vocês já estão... É mancada falar isso, não é? Vocês já estão habituados a ter a tecnologia que vocês estudaram um bom tempo da sua vida, mudando por completo e tomando um chutão no saco profissional de vocês. Porque assim, eu como músico, né, sou formado em música, né, sou um artista moda antiga, né, eu ainda trabalho no mundo analógico ali com... Mentira, eu gosto muito das Virtual Studio Technology, né, mas eu como músico posso dizer que a harmonia funcional, a física da harmonia, o que é dissonante, consonante, o que soa bem, o que não soa, né, tem pelo menos aí escrito há 5.000 anos, né, já testaram coisa a rodo, modo grego, outros sistemas de harmonia e tudo mais. E dá pra falar com segurança. Estudar harmonia funcional hoje é entender a harmonia das ondas sonoras. Não tem muito que dar errado, né? É claro que você pode virar pra tudo que você estudou, meter um foda-se e criar uma coisa mais humana e muito louca. E pode ser que soe bem, mas pode ser que soe mal. Agora, se você usar a harmonia funcional, vai soar bem com segurança, né? Que é um bagulho muito antigo. Eu sei que eu falo meu pai é programador também, né? Agora, meu pai é programador que ele tem 50 e poucos anos. Então, ele realmente viu a tecnologia dando saltos e saltos e saltos. E todo dia tinha que acordar e pensar: droga, vamos começar do zero de novo. Mas eu nunca falei a droga por um simples motivo. Até que isso é uma parte importante que você está sobre a inteligência artificial. A tecnologia ela não evoluiu durante o meu período de vida para algo diferente. Ela evoluiu para algo acessível. Assim é que meu pai ele partiu do telefone fixo de cabo de linha para o bip, para o celular com botões e para um celular com uma tela que toca, e agora ele tá com um bagulho que consegue reconhecer face e conversa com um chat. Você também? Você também? Eu não tava, só mais novinho. É uma criança. Mas é bom saber que as empresas estão pouco a pouco abraçando, porque é algo que eu acho que é inevitável. A inteligência artificial já está entre a gente e é inevitável. Ela já está implementada na sociedade para funcionalidades, pelo menos desde agosto do ano passado. Eu discordo um pouco. Eu acho que o que me deu o clique da inteligência artificial, principalmente, foi o quanto eu fiquei impressionado quando eu conheci a ferramenta de sugestão do Spotify. Isso eu tô falando de 5 anos atrás. Já era muito louco, né? Sim. Eu descobri que eu tava sendo enganado pela Google, cara. Porque aquela ferramenta que você pagava da Google, que falava assim, pra segurar o seu site de que ele não era invadido por bots... aquela lá que aparece um monte de fotinha e fala assim: onde tem um semáforo? Aí você fala: aqui tem um semáforo, aqui não, aqui não, aqui não, aqui tem. Onde tem uma moto? Aqui. Na verdade, a gente tava ensinando uma IA. Tudo que eu baixei do Mediafire, Rapid Share, traduziu o The New York Times. Se os caras... Eu cansei de traduzir o New York Times, cara, porque aquelas letrinhas lá do começo de 2015 não, 2005. Aquelas letrinhas que a gente colocava no Rapid Share em 2016, 2006, 2007, já era a gente traduzindo New York Times. A gente tava educando um robô já e não sabia. Tem uma... Pode falar. Então, essa é uma parte importante que tem que ser dita, na verdade, é que a gente tava educando um robô, mas os processos para a criação da inteligência artificial, elas foram pulados aqui, né? Tipo assim, a gente tinha o Deep Learning, depois do Deep Learning a gente teve o Machine Learning. Hoje a inteligência artificial faz muito mais do que um Machine Learning. Ele não é igual um algoritmo de pesquisa do Google, do Spotify. Ele na verdade já consegue, por falta de palavras melhor, raciocinar como que funciona, tomar uma decisão. Né? Ele consegue absorver uma informação, processar essa informação e devolver como se tivesse sido raciocinada por um ser humano. Porque hoje a gente está trabalhando com rede neural. Né? Na verdade, a gente já está passando da rede neural. Né? A gente já chegou num ponto que vai além da rede neural.
que chegou pra gente, né, o público geral, a rede neural. Porque deu saltos recentes, mas a gente tem que considerar que foi importante essas etapas, né? Em 1900 e bolinha, falaram assim pro Google, né, que tinha era a época que a página do Google, ela tinha uma frase falando, isso aqui um dia vai ser grande. Acho que eles não faziam a menor... Meu Deus. Não, na mula, mano. Eles não faziam a menor puta ideia do quanto era verdade, né? Mas perguntaram pra eles numa conferência: e como tá lá o site de busca? E o desenvolvedor falou: hã? O site de busca do Google? Não, nosso não é exatamente um site de Google, é um projeto de inteligência artificial, né? Tipo, já tinha isso na base lá atrásão, né? A inteligência artificial que faz artes mesmo, ela já tem, acho que 2012 que começou os protótipos, e a parada começou a sair mesmo, assim, pesada no DALL-E 1, que é de 2021, né? Pra quem é... Não tem a data. Pra quem é leigão, como funciona uma IA que faz arte visual? Porque assim, elas já têm uma noção muito... antes disso eu quero tocar num ponto. Já existia uma IA que cria música, tá? O primeiro bot que criava música que eu tive conhecimento, como músico mesmo, chama Emily Howell. A Emily Howell, ela era capaz de produzir dezenas de músicas, assim, em questão de minutos. Ela tinha no armazém dela, do código dela, no corpo do código dela, a harmonia funcional, a harmonia dos modos gregos, a harmonia dodecafônica. Quem conhece a música sabe que isso nem é útil, só é muito difícil, nem fica bonito, é uma bosta. Desculpa a galera da música moderna, mas não acho legal. E música atonal, etc. Eu não falei nem se eu acho bom, eu falei não acho legal. Talvez seja bom, não sei. Bom, é opinião dele. Exato. Opinião. Mas é uma opinião de não do zero, sabe? Estudei ali e achei uma bosta. Você não se discute, no máximo se lamenta. Aí o que acontece? Ela também tinha um estoque de todo o conteúdo possível e alcançável das músicas barrocas, clássicas, românticas, de música moderna, de várias músicas recentes, eletrônicas e tudo mais. Ela conseguia fazer música atonal e vários modelos e muito rápido. A primeira vez que eu ouvi uma música dela foi num vídeo falando sobre o desenvolvimento de inteligência artificial, né? E tava tocando no fundo um piano e um violino num dueto lindo. E aí ele falava da IA numa época ainda que a IA era meio obscura, não era tão às claras assim, e falava que sistema jurídico já tinha um bot que fazia um trabalho muito bem feito. Sistema médico já tinha um bot que errava menos do que alguns outros médicos, isso lá no Japão. Ele tinha um diagnóstico muito bom, porque ele sabia várias coisas do seu quadro clínico desde quando você era bebê, né? Ele nunca ia bugar os remédios, porque ele sabia todas as reações químicas de todos os remédios entre si, etc. Aí ele tinha... em determinado momento do vídeo, ele parava o vídeo e falava assim: você deve estar pensando, mas o ser humano é artístico, a arte é super humana. Eu adoro esse discurso, falo sempre. Eu falo do Homo Ludens, né? E a arte não vai ser afetada, porque precisa de ser humano pra ter arte. E aí ele parava e você ficava ouvindo a música de fundo, uma música super bonita, tocante, sensível, melódica. Tudo que eu falei tem técnica pra compor. E aí ele fala: tá ouvindo essa música? Então, a autora dessa música é Emily Howell, um bot. Bem-vindo à realidade. Muito tempo depois saiu o bot que faz arte visual. Mas a Emily Howell, ela copiava e alterava várias coisas que ela ouvia, sei lá, em várias músicas, fazia alterações dentro de formas que elas tinham, como montar formas, que ela também fazia alterações, utilizando as leis da harmonia funcional ou não. Você podia selecionar lá e tal. Como funciona a de imagem? Então. Sim. Não, basicamente a mesma coisa. Essa a gente vai falar. Na verdade, não é um sim. Eu gostei. Agora eu quero a versão desenvolvida. O grande ponto que a gente tem hoje da inteligência artificial que faz imagem, a gente trabalha com o processo de diffusion, que é um processo que a gente pega uma imagem para treinar a inteligência e a gente bombardeia ela com chiado, que é tipo os chiados das televisões antigas, que a gente vai colocando, vamos dizer, pixels, né, com imagens preto e branco lá. Pode comentar, corta ele. É que tem é que ele vai da versão longa, né? Mas a versão curta,
É que é Só- importante na versão Não, longa, é porque importante já quebra pra- um problema lá pra frente da ética. Eles pegam tudo o que você falou que eles ensinaram pra IA de música, fazem a versão disso pra imagem, só que no fim das contas eles viram e falam, isso é um rosto. Pega tudo isso e faz um rosto. E aí ele ensina pra IA o que é um rosto. Ah, E aí a técnica... Que o grande problema é que muita gente tem um conceito errado em cima de como funciona o sistema de diffusion. Como eu falei, a imagem ela é apresentada para a IA e a IA joga chiado em cima da imagem, absorvendo durante esse processo partes da imagem que são feitas como conceito. Essa parte da imagem ela vai absorvendo como um conceito dentro do checkpoint, dentro da rede neural, do nodo da rede neural dela, para ela poder, quando for chamada, buscar esse nodo em específico e todas as regiões em volta do nodo para trazer uma imagem próxima daquilo. Então, isso daí já elimina, por exemplo, o pessoal que fala que a inteligência artificial, ela copia, faz colagem, uma coisa do gênero. Porque a partir do momento que ela adiciona o chiado na imagem, ela destrói a imagem no processo e ela elimina essa imagem completamente do banco de dados. Ela não existe essa imagem. E aí, quando você usa ou pede para o Stable Diffusion ou para qualquer outro sistema de criação de imagem, para ele trazer dentro do nodo aquele conceito, o Stable Diffusion ele pega dentro do checkpoint dele o conceito e recria ele baseado em várias referências. Baseado na referência dele que ele entende do conceito da imagem. Então é por isso que na verdade a inteligência artificial ela não consegue copiar uma imagem. Porque não existe a imagem original para ser copiada. Ele apenas cria um conceito dentro da cabeça dele daquelas imagens. A tal ponto que as duas maiores referências que o pessoal reclama com propriedade da inteligência artificial, que é assinaturas e logos, é um conceito que a própria inteligência artificial aprendeu que por algum motivo, quando a pessoa faz uma pintura a óleo, ela vai lá e coloca uns rabiscos estranhos no canto. Ela acha que toda pintura a óleo tem que ter esses rabiscos estranhos no canto. E ela tem esses conceitos de rabiscos estranhos no canto. É que fica muito gritante quando você coloca na IA alguma coisa do gênero assim. Eu queria uma princesa da Disney, samurai, assassina, sei lá, só pra fazer um contraste pra que a IA faz. Qualquer coisa que você colocar depois de princesa da Disney é recorrente ter a assinatura da Disney em, sei lá, arcadiano, em enoquiano. Você vê lá certinho, mano, isso aqui é a Disney de um mundo paralelo. Porque o conceito de Disney dentro da cabeça dele tem assinatura. Assim como o conceito de tintura óleo vai ter a assinatura de vários artistas, mas não é que ele vai estar absorvida a assinatura do cara ou a arte do cara dentro da inteligência artificial. É que a máquina aprendeu com as pinturas óleos que as pessoas botam os rabiscos lá. E aí ela faz um rabisco, né, com o conceito da pintura óleo que ela aprendeu. E eu vou falar como músico que adora composição, adora trilha musical, gosto muito. Que eu gostava de ficar compondo trilhas pra sei lá, pra possíveis jogos, possíveis mundos de RPG, etc, que eu gosto bastante. E o processo de criação de um artista de composição, ele varia muito de uma pessoa pra outra. Assim como varia muito de uma IA pra outra, né? Quando você baixa lá a Dream da Wombo no celular, tem vários... Fica tranquilo. Tem vários subgêneros, assim, né? Você tem lá... como fala? Tem vários. Cubismo, expressionismo 1, expressionismo 2, anime 1, anime 2. Tem vários. Assim como o ser humano também, de um autor muda para outro. Mas o meu processo de criação é muito próximo do que você falou. Porque eu tenho N referências. Então eu quero compor uma trilha musical para uma cidade de um jogo no deserto. Tem uma cultura mais misteriosa, mística, uma parada que eu já tenho na minha cabeça N referências. Não são poucas, tem bastante referência na minha cabeça. Tem vários jogos de RPG que eu joguei que tinha a fase do deserto, Zeldas, Final Fantasy. Desculpa, mas pra mim a melhor música de deserto é Lutgulai do Diablo 2, mas tudo bem. Quero falar só duas coisas. Primeiro que a Disney tá ouvindo, ela acabou de me mandar uma notificação do aplicativo da Disney, então a Disney tá acompanhando a gente nesse momento. No aplicativo da Disney. Patrocina Segundo nós, que, Disney! Pode comprar nós. Quando você me contrata num Stable Diffusion, num Midjourney da vida, um rosto, ou uma pessoa, ou não sei o que, no estilo
do artista Ilya Kuvishinov, não sei o que, ele vai pegar e vai falar, isso é um rosto. E vai pegar o que ele falou do nude do rosto. Aí você vai pegar e vai falar o artista. E ele vai puxar o que ele sabe daquele artista. Sim. Então ele sabe que aquele... Aí ele vai pegar e fazer uma fórmula de bolo na cabeça dele. Porque assim como você, quando vai compor a coisa do deserto, que eu não perdi, você faz uma fórmula de bolo. Assim como a inteligência artificial que fazia a música que você comentou, ela também usava uma fórmula de bolo. Ela faz, exato. A gente tá dando pulo agora com as redes neurais, porque é o seguinte, é normal a gente usar a fórmula de bolo e a gente só sabe programar em fórmula de bolo. Exato. A gente não sabe programar com qualquer outra coisa. É esse ponto que eu ia chegar. Então a gente pensa como fórmula de bolo, a gente programa como fórmula de bolo, a máquina só consegue fazer uma fórmula de bolo. Não com a rede neural. Vai mais longe, então. A rede neural, ela consegue pular a fórmula de bolo. Porque ela destrói a fórmula de bolo que você colocou e ela entende como que faz um bolo. Como faz um bolo. E ela pode fazer outra fórmula. E pior, ela consegue reconhecer que você não quer um bolo. E ela pode destruir o seu bolo. É porque destruir o seu bolo é o ponto final da conversa. Porque o que acontece é assim, beleza, eu pego lá na minha cabeça, tem várias referências de timbres, formas, harmonias. Eu vou lá e eu não vou fazer igual ninguém. Essas minhas inspirações vão guiar a minha criação. E eu vou criar algo que vai lembrar, né? Quantas trilhas que eu não compus que teve gente que falou, nossa, isso lembra um pouco Kingdom Hearts. Nossa, sua trilha lembra um pouco Zelda. Acho que foi o melhor elogio que eu levei da minha vida, né? Porque, nossa, o Koji Kondo, grande abraço. Por que lembra? Porque lembra, cara, é uma pessoa que viu a arte do robô e falou assim, essa logo aqui é da Disney, hein? Mas ela tá vendo a identidade das minhas referências. A grande piada, não é uma piada, né? O cara ficou muito puto comigo, mas eu acabo discutindo com o pessoal de fora em relação a isso, né? E o cara falou que a arte tem que ser uma criação da pessoa, você não pode ser uma arte derivativa e derivada, né? E tem que ser uma arte transformativa e tal. E aí, tudo que eu pedi pra ele desenhar foi uma chinforínfula. E ele não sabia o que era uma chinforínfula. E eu falei, então cria uma chinforínfula aí, cara, do nada aí, puxa do céu. Essa inspiração que você tem pra criar como um artista, pra você criar uma chinforínfula. E na verdade, ele copiaria a chinforínfula da origem da chinforínfula. Ele ia buscar referências, mas né? eu não costumo usar, foi o que eu falei, eu tava trollando o cara, né? Obviamente eu não tenho... Mava, querendo trollando alguém. Não, na internet eu sou o Trollmaster, mas... Eu tava só trollando o cara, mas o grande ponto é que não é criado, cara. Todo mundo tem uma história de vida pra derivar. A inteligência artificial, ela não tem. Ela tem centenas de milhares de histórias de vidas pra derivar. Não, ela tem o que você ensina pra ela. Tanto que esse é o grande problema, que na verdade, isso eu tava vendo num vídeo do Gaveta esses dias. É a grande diferença do que porque o pessoal não tá entendendo pra que serve o ChatGPT. O ChatGPT é uma máquina que pensa. Eles estão usando ela pra procurar coisa como se fosse o search do Google. E não é sobre isso. Se você virar pro ChatGPT hoje e falar e dar assim pra ele ler uma parada, vamos assim, leia isso. Aí você dá a página da Wikipédia sobre N assunto que você vai precisar da estatística. A história do conflito da humanidade. Depois que você deu tudo isso pra ele vai digerir essa informação, criar o conceito, checkpoint. Sim. Vai criar um nodo dentro da cabeça dele e vai ligar esse nodo com as outras informações que ele tem. E aí você faz a pergunta baseada no nodo. Ele pensa pra você e te dá a resposta. Isso puxa um pouco a próxima pauta, né? Mas antes que você tava falando do cara que fala que a arte tem que vir de você, não pode ter, que você usou uma palavra, né? Alguma coisa... Na criação divina? Não, você falou que não pode ter essa diferença que vir de dentro, transformador de dentro do ser humano, não pode ter outras coisas que faz... Tem o cara do elefante. Eu vou citar o cara do elefante nesse programa, porque eu não posso ficar sem o cara do elefante. Você gosta do cara do elefante? O cara do elefante é Vamos tirar o elefante da sala. Aquele cara... Vamos tirar o elefante da sala. É aquele artista que vende os quadros que são feitos por um elefante. Tem um elefante lá que pega o pincelzinho, pinta uma gracinha, o elefante lá pintando o quadrinho.
Que aí ele vende, faz uma grana ainda, faz a apresentação, faz exposição da arte do elefante. Mano, a IA é o elefante. A metáfora é exatamente essa. O artista é o elefante... A IA não ou é o o elefante. artista... A IA é o elefante, A IA cara. não é o O que é? Ele explica... É que a IA é muito mais... Ou menos. Potencialmente capaz de aprender referências e tem muito mais noção que a gente ensinou ela a ter do que ela tá fazendo do que um elefante. O elefante, às vezes, ele tá só zoando com a cara, né? Porque o elefante também é bastante inteligente pra caralho. Então ele tá só zoando com a cara do humano. Olha lá, tá vendo? Essa merda que você faz sem propósito nenhum. Tá ligado? Pode ser. Ninguém sabe exatamente o que passa na cabeça dele. Mas é o artista ali. É o elefante ou é o humano que instigou, que motivou o elefante a fazer aquela arte? Então, esse é um grande problema. Porque eu posso treinar um elefante pra fazer uma arte, pra desenhar uma coisa. Uma frase que eu ouvi, eu não lembro agora qual que é o artista real. Eu preciso de um crédito pra isso depois, se alguém descobrir de quem que é. O artista real, nesse ponto, é o cara que consegue pegar uma arte feita por um elefante E vender, né? e convencer um monte de gente que aquilo é bom. E vale dinheiro. Esse é o artista de verdade. Desculpa, pode fazer aí, Faz uma puta de uma arte, né? É uma baita de uma arte, porque você convence as pessoas com um negócio que tá ali. Isso. Mas isso é um ponto importante. É arte, Mas vale o que dinheiro. acontece? Eu pensei muito nessa analogia quando você fez ela pela primeira vez pra mim, mas eu acho que a inteligência artificial, do jeito que ela é hoje, ela ainda não é o elefante. Gente, deixa eu só fazer já que a gente tá num clima gago aqui e tal, eu acho que a gente... Essa do elefante você tirou provavelmente de algum fórum gringo, alguma coisa assim, não foi? Não foi. Não A gente- foi. Foi da minha faculdade de, metaforou. foi da minha faculdade de música. É porque eu acho quando assim. pediram pra eu definir arte. É porque se fosse de um fórum gringo, eu ia pedir pra gente usar o macaco, porque tem a novela do macaco que pinta. Mas já que foi da sua faculdade, porque eu gosto de trazer as coisas mais pro Brasil, É porque sabe? eu lembro, não é tem que eu uma- lembro dessa história. A novela do macaco eu não sei, mas É, eu lembro também da história não do tinha, elefante. mas eu sei Macaco que que tinha uma pinta na novela novela. com o Pasquini, alguma coisa Pasquini. Mas macaco é quase, ele é um menino muito inteligente. Ele era um artista fracassado, mas ele tinha um macaco que pintava obras de arte pra ele. E aí eu falei, nossa, isso aí é muito gringo assim, o elefante. Tem que Mas- trazer pro Brasil aqui, ó. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, por exemplo, continue com o elefante. eu se pedi vem pra uma trocar onda pro de macaco. falta de inspiração num artista tradicional que usa aí a sua mesinha digital pra fazer, ele puxa uma IA e otimiza aquela arte, entendeu? Coloca coisas deles É o que eu naquela espero arte, que aconteça, entendeu? mas Aí que tá. Qual que é o mal nisso, né? Mas a gente tem, por exemplo, né, o Carrion. Carrion, ele tem vários modelos, que esse modelo veio de um jeito completamente usável e bom bastante, Aham. e ele foi adicionando e agregando a esse modelo o gosto pessoal dele, É. ou o gosto ou que era necessário para isso agradar um certo público que ele queria agradar. O elefante dele aprende. O elefante dele Não. aprende. O Então que não eu- dá pra falar que... É isso que você ia E falar. aí você vai A falar... parte do elefante é um pouco diferente. O que acontece é o seguinte: se eu largar o pincel na tromba do elefante com as tintas lá e vazar, existe uma chance do elefante fazer uma arte. Ah, tá, entendi. Se eu largar meu computador lá, olhando pro céu, o resto da existência dele, ele ainda não faz arte sozinho. Ah, Por isso que mas eu a acho gente que tá a existe um isso. passinho aqui Ah, sim, isso é de fazer um robô programar outro robô. Não, Mas esse a gente já você tem. Aí a gente vai ter um robô sapiens sapiens. O que você acha que eles O que a vão gente fazer? tá perto de ter, desculpa te interromper, o que a gente tá perto de ter na verdade nós já temos isso. Nós não temos a capacidade computacional pra rodar. Mas nós já temos tipo, assim, eu vou entrar no tópico assim, da OpenAI falando. Ah, tá. A OpenAI, que é a responsável pelo desenvolvimento do GPT e né, do DALL-E, né, DALL-E 2, ela tá tentando desenvolver uma coisa que chama AGI, que é a inteligência artificial geral. Que ela serve, assim, é uma inteligência artificial que ela aprende whatever. Qualquer coisa que você quer ensinar pra ela. Hoje a gente tem inteligências É artificiais. muito apocalíptico, mano, na moral. Apocalipse não, é só lembrar do teu exemplo. Ah. No teu exemplo, gera Matrix. Se a gente não fizer isso, não gera Matrix. Entendi. Gera o Wall-E, que é outro tipo de apocalipse. A Matrix.
Vai gerar Matrix, o que você tá falando aí. Bater na máquina vai gerar Matrix. Né? Aí o que acontece? Esse pessoal da OpenAI, eles já, pelo menos, eles afirmam que já desenvolveram a AGI, que é uma inteligência artificial que não precisa de ninguém pra treinar ela pra porra nenhuma. Ela faz o que você quiser. Então você vai falar assim, eu quero que você faça um desenho. E ela não sabe. Ela vai lá e vai aprender, vai treinar sozinha e vai aprender a desenhar. Eu ia falar isso, porque a lógica não é difícil. O ChatGPT, se eu perguntar pra ele o que é um desenho, ele sabe o que é um desenho. Sim, mas por exemplo, se você perguntar pra uma inteligência artificial para que serve uma mão, ela não sabe. Esse ponto é muito bom. Porque eu tenho que ensinar pra inteligência artificial. Cara, mas a gente é muito cretino, pra que mano. serve uma mão toda vez. O ser humano é muito cretino, porque na moral, o ser humano... Você acha que o ser humano é cretino? Você vira pra inteligência artificial de arte e fala pra ela, desenha uma mão, mas desenha direito, ela põe a pessoa com a mão nas costas. Pra não desenhar a mão no bolso. Ela bota a mão no bolso. Você fala pra ele, eu quero que você desenhe uma pessoa, mas desenhe, não é pra colocar a mão feia. Ela bota a mão no bolso. Você falou que não é pra botar a mão feia. Você não falou que é pra escrever, colocar a mão bonita. Porque assim, a IA que desenha tem quantos anos? Quantos anos a IA que desenha tem? Depende. Tem 5 anos. A versão atual ou a versão... A versão atual, que nós conhecemos. A versão atual é de agosto. Tá, tem... Vai, vamos 6 supor... meses. 6 meses a versão atual, que já desenha a mão melhor. Não, a que desenha a mão certinho, ela é de janeiro. Tá. Certinho, vírgula, né? Joner 5? 4? Não, o ControlNet. ControlNet? É, porque depois da invenção do ControlNet, você consegue usar o Depth to Image, né? Pra criar uma mão, aí você tira uma foto da sua mão, né? Aí ele vai lá e lê essa foto e faz a mão igual. Só que encaixando com o personagem. É, porque assim, a gente vê mão todo dia da nossa vida. Eu tenho hoje mais de 30 anos, 30 e poucos anos, vendo mão todo dia. Não consigo fugir. Não passei um Se dia você sem me ver der a mão. porcaria de um lápis, mandar eu desenhar uma mão, vai ficar uma bosta. Não, eu vou mais além. A gente tem muita... Os desenhistas que desenha, sabe que mão é chato pra caramba de fazer. E eles têm a referência todos os dias. Ninguém tem dúvida de como é uma mão. Ninguém tem. A IA tem 6 meses de idade. A gente queria que ela fizesse a mão perfeita. Não, na moral, você com 6 meses de idade, você desenhava o quê, parceiro? Não, mas eu não era uma máquina treinada incansavelmente pra desenhar. Você não era Eu máquina treinada em Safe Tensor, né? Que é o da NVIDIA. Vocês estão enganados. Eu era Safe assim. Tensor. É o Safe Tensor, sim. Você não é uma máquina criada num Safe Tensor da NVIDIA que processa não sei quantos quadrilhões de informação por... Eu era assim, só não processava tudo isso. Mas eu era uma a máquina treinada. piada, na verdade, é o seguinte. Isso é até uma brincadeira que dá pra fazer com o público. Você sabe o que é uma bicicleta. É verdade. Se eu te der um lápis, você vai desenhar uma bicicleta. Se você começar a desenhar com as 2 rodas, com uma roda eu vou até te perdoar. Mas se desenhar as 2 rodas, eu sei que você não sabe desenhar uma bicicleta. Por quê? Porque você não sabe desenhar a estrutura. Quando você aprende desenho, né? Eu aprendi um pouco de desenho, gente. Quando você aprende desenho, você sabe que a primeira coisa que você tem que desenhar é a estrutura. Você não tem onde colocar Você vai as ter coisas. que apagar parte das rodas, né? Há 6 meses atrás, quando o A cara estrutura do quadro. a estudar, Por isso que tem que ele desenhar virou o pra quadro mim e falou, primeiro. "Calma, Calma, um de consumir. cada vez, pela ordem. Eu vou consumir o máximo de informação possível sobre esse assunto pra eu começar nesse assunto. Há 6 meses atrás, Há né? 6 Ele meses falou atrás. isso. Hoje eu acredito no que o Querion falou há 6 meses atrás. Porque, Não, né? cara, ele por foi exemplo- estudar desenho pra fazer o bagulho, é verdade. Não, óbvio. Tipo assim, chega uma hora que a inteligência artificial, ela limita o potencial máximo dela. Porque ela é uma ferramenta. E ela tem um limite da ferramenta que ela desenvolve. E é assim, hoje a inteligência artificial, ela não faz uma imagem perfeita. Entendeu? Não existe mais aquele negócio hoje de você digitar um prompt, apertar enter e vai sair a imagem. Vai sair no máximo uma imagem boa o bastante. Ah, mas esse ponto é muito importante pra gente falar dos cavalos. Eu tô muito animais hoje, né? É que eu quero fugir do robô. Eu tô com medo do robô. Não. Já inventaram o cachorro que é um roubar máquina de inteligência artificial, então... Não. Ele te traz suco. Muito melhor. Sacanagem. Só falta Não, ele mas no supermercado por mim. o que eu quero dizer com o cavalo é que, assim, foi um artigo que fez essa comparação, achei muito bom. Que é uma parada assim...
A gente é muito inteligente desde o Egito Antigo em automatizar atividades mecânicas. A gente fez alavanca e daí pra frente foi só mil maravilhas, indústria, Só etc. pra trás. Daí pra só pra trás. Mas o que acontece? Conforme a gente ia transformando as coisas, o ser humano é inteligentemente preguiçoso, né? A gente nunca transformou nada que não Bill fosse Gates pra não é o deixar... homem mais rico do mundo, né, cara? Não, então, a gente Não é só à toa tem... que o Bill Gates não é o homem mais rico do mundo, A né, gente só cara? tem o objetivo de fazer as coisas ficar fácil pra caramba, né? Então, Não use esse termo. fácil. Não é fácil. É fácil pra caramba. É acessível. Não é nem fácil. Ó, É puramente fácil, vocês vão entender inteligente. que é fácil. puramente É, inteligente. inteligente vem de Por que eu preguiçoso. faria alguma coisa de forma Burra. burra? A inteligência tem preguiça na sua interface. O cara do Egito fez a alavanca porque ele tava com preguiça de mobilizar 700 pessoas pra levar uma pedra. O que já era uma ideia meio estúpida que o faraó teve, ele tinha que fazer. E ele falou, mano, tá mó bosta falar com um monte de gente, vou pensar em alguma coisa aqui pra fazer isso ficar mais fácil. De lá pra cá, né, quando começamos a mecanizar tudo, né, carros começaram a tomar lugares dos cavalos. E um possível diálogo entre os cavalos seria: nossa, olha lá, o ser humano inventou uma parada que meio que faz o que a gente faz, né? Não, claro que não faz o que a gente faz. O carro é meio limitado. A gente consegue andar em terrenos muito mais complicados que o carro, né? E outra, a gente tá vivo. Aquilo lá é só uma ferramenta. Aí o outro cavalo vai falar: não, mano, aquilo potencialmente pode acabar com os cavalos no mundo. Não, imagina, aquilo lá vai fazer a nossa qualidade de vida melhorar. O outro cavalo diria: daqui a alguns anos nós vamos trabalhar em outras coisas. E desta data pra hoje não tem nem 10% da população de cavalo no mundo. Definitivamente um dos cavalos tinha razão. Há algum tempo a gente começou a mecanizar algumas atividades que não eram exatamente simplesmente mecânicas. Eu vou dar o exemplo do barista. Eu adoro o exemplo do barista. Desculpa, baristas, o café de vocês é foda, ninguém alcança. Porém, ninguém precisa de um barista. Ninguém precisa de barista. A gente não precisa da melhor coisa do mundo. Viu, barista? Tô te valorizando. Você tem o melhor café do mundo. E ninguém precisa do melhor café do mundo. A gente precisa de um café bom bastante. A gente precisa chegar num lugar e falar: eu quero um mocatino. Apertar um botão e sair um mocatino. Ah, mas o meu mocatino não tem a nuance, a densidade da espuma com desenho. É verdade, não tem. Nunca vai ter. E ninguém liga no mundo hoje, né? Isso atropelou os cavalos, atropelou os baristas. E a gente tá automatizando a inteligência, a gente tá atropelando coisas que hoje a gente pode estar sendo aquele cavalo do, como o Kerion tá dizendo: é só uma ferramenta. Tem suas limitações. A gente consegue andar em montanhas e o carro não, disse o cavalo. Entendeu? Sim, né? Então a gente só precisa do bom bastante. Isso. A arte é sobre isso, né? A IA artística, bastante. a gente precisa dar bom bastante. Por exemplo, você que entende de música, a gente tem a questão do Bluetooth. O Bluetooth tem uma perda de qualidade que os audiófilos dizem que... Mas você vai pegar todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, só usa um fone Bluetooth. Pega um fone Bluetooth e usa um fone Bluetooth pra ouvir sua música. Eu vou além, a tecnologia Bluetooth, ela não tá tão ruim assim. Não conta pros outros músicos, eles vão me xingar. Mas tem uns músicos audiófilos que eles usam o... Eu gosto de fazer a voz do Cortella, Eles os fazem. audiófilos. O Cortella é muito bom. Eles usam o cabo de ouro, sabe? O P10, Sim. o P2. Sim. Gente, mas ele é um melhor condutor. É verdade. Vai passar mais informação sonora. É verdade. Mas nós não somos um bom ouvido. Exato. A informação que ele tá passando a mais, o PC vai cortar pra te devolver. Hi-res é Porque uma piada. vai virar ruído. Não, a gente não precisa. Você viu a parada do Hi-res? Hi-res é uma piada. O MP3 num bom bitrate, a unidade de medida, Por aí. o MP3 num bom bitrate já supre 90% da capacidade auditiva da população mundial. Sim. Aí tem MP3 com qualidades de áudio excelentes. Porque, vamos ser sinceros. Qual foi a última vez que você abriu um vinho, deitou no seu sofá e foi curtir a sua música preferida num fone cabeado? 1900
2015, brincadeira. Não, 2015 quem na consegue- faculdade, Você lendo vai meter um Vapor. fone Bluetooth e lavar tua louça. Exato. E meter vai um fone. curtir pra caramba ter a possibilidade de ter uma música bom bastante. É, vou bastante. Sem fio. É sobre isso. Era aí que o Querion virou um artista que ganha dinheiro com isso. Ah, é a vida. Mas na verdade, é assim, obviamente que como ele citou, eu procuro muita informação sobre tudo que eu posso achar desse negócio, o tempo todo. Sempre que eu posso achar um novo vídeo, eu acho. E um dos exemplos até de um vídeo de artista mesmo, que ele trouxe, que eu acho uma comparação mais interessante, eu acho que ela já tá fora outdated, ela já tá meio velha pra história. Mas tem aquele cara que é o mestre gourmet do restaurante. R$200 por refeição. Né? Gourmet, assim, refeição assim, arroz, feijão e ovo, tá? É 200 conto dele. Mas Porque é o arroz, feijão e ovo. Aí tem o cara ali do lado vendendo, tipo, na outra quarteirão ali na esquina, na outra esquina, tem um cara vendendo o fast food. 5, burgão, refeição. Certo? Beleza. 5 não, 15, burgão, refeição. Beleza, vai lá, pega 15, sai com seu burgão, sai com sua batata, com o refrigerantezinho assim, né? Porque acabou o dinheiro, né? E você sai e come feliz. Né? Obviamente que os dois estão no mercado, então, né? Cada um tem seu público, cada um vai onde quer. Tem alguém comendo ali. Exatamente. A inteligência artificial, chegando para fazer imagens, ela chegou uma outra esquina, um cara começou a vender Hot Pocket de micro-ondas. Caraca, melhor metáfora. Por 5 conto. Baseado no lanche do cara de 15 E aí o cara fala, tá copiando o meu lanche, hein? Tá copiando meu lanche. O cara não sabe fazer. Ele vai lá, coloca o Rock Pocket, aperta o botão, sai o Mas quando o Querion começou, veio outdated, mas eu peguei a tecnologia, instalei na minha máquina de criar imagens, peguei lá, esse aqui é o mais fácil que dá pra eu fazer sem ficar escrevendo muito. Instalei na minha máquina e mandei e falei assim, manda 25 de uma vez aí, com esse prompt aqui. Cara, e você mandou umas artes pra mim que eu fiquei em choque do Will Smith no mundo da série Arcane. Will Smith na que série eu falei, Arcane. mano, Will Acabou. Smith na série Arcane. Eu quero Você fazer um viu Instagram, o Instagram daquele Will Smith cara, na série na Arcane. moral. É lindo, é maravilhoso, é um negócio, é totalmente bom bastante. Agora, se você for fazer uma coisa pra vender, isso eu ia lá, digitava e saía. Se você for fazer uma coisa no nível que o Querion está fazendo, o nível é diferente. Não, claro, Querion faz otimização, finalização. Otimização, finalização. O trabalho que dá você ir no Inpainting e convencer o desgranhento a cobrir o olho da imagem com óculos, ele não precisa nem pensar. Ele precisa copiar a imagem de óculos e colar na frente do olho do cara. Ele não dá conta. Mas por que você tá fazendo desse jeito? É muito mais Tá difícil. É necessário saber entender a IA, que por isso que tem aí o trabalho de como mexer com a ferramenta. Você tem que saber lidar com o elefante também. A grande piada, na verdade, é que assim, uma das grandes discussões da internet é a falta de valorização da skill do cara que faz com inteligência artificial. Sim. Tem um tópico que te convence na hora de que é uma coisa absurda. Conhece o Lo-Fi Girl? Não. Não conhece Lo-Fi Girl? Não. É aquela menininha que estuda com lo-fi infinito? Exato. Eu conheço, eu não sabia. Quase foi embora agora. O Reddit decidiu que eles queriam a melhor imagem da Lo-Fi Girl feita por IA. Legal. O Reddit se juntou pra convencer o Stable Diffusion a desenhar uma Lo-Fi Girl. Aí os caras começaram e fizeram, e prompt aqui, prompt ali. Aí um maluco chegou assim, falou, botou na mesa e falou, tá aqui ó, faz melhor. Aí os caras, caramba, não sei o que lá, ele passou a receita do bolo. Passou o prompt. Eu botei a imagem original, pena que fiz não isso, funciona mais assim. fiz aquilo, botei a imagem do prompt, fiz isso aqui. Por que não funciona mais só? Porque hoje você colocar o prompt e eu posso te dar o prompt, eu posso te dar a seed, eu posso te dar o CFG scale, eu posso te dar a quantidade de passos, eu posso te dar a mesma toda o PNG info da minha imagem. Você não vai criar a mesma imagem.
Por que mudou isso? Não, é porque o robô do Carry-On, ele aprendeu coisas que o Carry-On ensinou. Exatamente o que difere a arte de duas pessoas dele, que tiveram o mesmo contexto sociocultural. É tipo assim, por exemplo, eu trabalho com ControlNet. Pra eu fazer uma imagem, eu tenho um ControlNet que trabalha com fundo. Eu pego o meu modelo 3D. Segura essa informação, deixa eu só terminar o Lo-Fi Girl pra não perder. O cara pega a imagem, gera a imagem. Gerou a imagem com o prompt, ele passa no InPainting e manda arrumar tal lugar. Gera tudo de novo com base naquela mão arrumada, com a imagem que ele queria arrumar a mão, por exemplo. Gera de novo, passa no Photoshop, passa não sei onde, volta pra inteligência artificial. E aí tinha brincando assim uns 8 passos. 8 passos pra fazer um negócio por Reddit. E ele deve ter passado muito tempo. Que ele falou pra mim que demora. A minha placa de vídeo é o maior empecilho da minha velocidade, mas eu levo 4 horas pra fazer uma imagem que eu considero ok. Já é rápido, na verdade, né? Mas o seu nome junto, sim. Por mais que o pessoal do Chipre lá, né, não bota no nome junto. É que estão descobrindo recentemente que há muito tempo inteligências artificiais escreviam a maior parte das matérias que a gente estava lendo, né? Matérias. E de fato funciona, né? Se você colocar lá, quero uma matéria falando de tal coisa. Eu testei esses dias, era uma nota de pesar que a gente tinha que fazer lá pra Câmara. E eu escrevi, não foi a que foi pro ar, tá? A gente tem um jornalista lá muito bom, ele nem sabe que eu testei, e ele não teria problema com isso também, mas enfim. Eu escrevi assim, que a gente tá, na verdade, fazendo a arte que vai pro Instagram. A gente faz a parte de vídeo e foto. Eu e o Jean, que também é terceirizado lá da Câmara. A gente tava fazendo as artes, né? Ele falou, sabe o que ia ficar bom? Uma frase aqui escrita. Só que eu não tô com ideia pra pensar agora. Aí eu escrevi assim, nota de pesar, o nome da pessoa. E falei mais ou menos o que a pessoa fazia, né? Cara, parecia que a IA conhecia o parça, velho. Na moral. E assim, o parça, eu descrevi que era uma pessoa muito religiosa. A IA terminou nota de pesar e citou passagens da Bíblia. Você bota fé? Ficou muito da hora, cara. E a gente uma coisa incrível, uma coisa boba hoje. A gente tá numa crise dos jogos de tiro em primeira pessoa por causa que o bot virou, a aimbot, os hacks estão comendo solto. Né? Eles estão começando a desenvolver a inteligência artificial para detectar o bot, o hack, o hack. Caralho, Faker, cuidado. Não, mas é exatamente o robô vai te confundir. Não, é exatamente o contrário. O que acontece é que nós temos dificuldade para detectar e a nossa programação também tem dificuldade para detectar o hack, porque ela é burlável. Eles não estão querendo só criar uma inteligência artificial que detecta o hack. Eles vão usar a inteligência artificial para detectar como você movimenta o mouse e o teclado. Exatamente o que eu ia falar. Lembra que você digitava o negócio para mostrar que você não era um robô? Se eles quisessem saber de verdade se você era um robô ou não, era só pegar o movimento que você fez com o mouse pra apertar OK. Eles não queriam, né? Eles nunca quiseram. Eles estavam te trollando. Aí que acontece. Aí que acontece. Agora digitalizar o New York. Agora você jogando, vai criar um perfil seu dentro baseado na inteligência artificial de como você joga. Isso já acontece, Carry-On, mais ou menos em alguns jogos, né? Eu não tenho certeza absoluta, mas que eu me recordo, o Smash 4 já tinha os bots do Smash 4 aprendem a jogar com o jogador. Teve inclusive campeonatos de bot, porque você treinava. Sim, teve. Você jogava muito com os bots, jogava partidas 3 contra só você, e aí conforme você fosse muito bom, os bots iam aprendendo a reagir a coisas mais inusitadas, porque o jogo de luta do Smash tem muita variável acontecendo. É muito bizarro. E os robôs, os bots aprendiam com, cara. Então tinha campeonato de bots, você chegava lá, ligava todo mundo lá os bagulho no multiplayer, porque cada um tinha sua fita no 3DS e tudo mais, no Switch. No Switch não, era o Wii U. E aí cada um colocava o seu personagem lá e jogava o seu bot. E os bots não estavam claramente no mesmo nível. E isso é muito da hora. Sim, é muito funcional. Agora, por exemplo, o negócio da mira vai muito além, né? Eles podem, por exemplo, detectar que tem mais de uma pessoa jogando na tua conta.
Ou por causa do movimento que você faz com o mouse. Padrões. Os padrões de movimento A que você receita de faz. bolo. A gente vai ficar obsoleto já. Não, mano. se a gente vai ficar obsoleto já, a gente já tá obsoleto. É isso que você tem que entender. É tipo assim, quando teve a discussão, toda a discussão na parte de ética da inteligência artificial, eles estavam querendo parar a inteligência artificial aqui. Pega no começo dessa linha. No vídeo do Proco, que é um vídeo que o cara... É um dos poucos vídeos que você consegue conversar com alguém que não é que ele é de dentro, mas que ele teve a visão de como tá lá dentro. Né? Que ele faz um vídeo tentando trazer um cara que ele não é um desenvolvedor da OpenAI, mas ele é um cara que tá lá dentro. A primeira coisa que você nota é que esse cara parece que ele tomou 5 litros de Red Bull pela orelha. Porque se você colocar o vídeo em 0.75, ele ainda fala mais rápido do que você consegue entender. O que é muito divertido. Eu acho um bom treinamento de inglês pra quem quer assistir esse vídeo na velocidade normal. Pra 2x, então você nem consegue entender o que Só fala. se for legendado. É a challenge. Legendado, por Inclusive, favor. acho que tá piorando minha ansiedade. velho. Aí, o que acontece? Esse cara, ele explica várias coisas, mas o grande ponto que ele explica é que o que a gente recebe são coisas que já estão prontas, testadas e censuradas, entre aspas, pra não ser, assim, escandaloso. Isso que eu ia falar. Sacou? Ele só põe um número. GPT-4, GPT-3. Ele só põe um número pra você ficar feliz. Se fosse numerar o salto, eu diria que eles estão no 6 ou 7. Bem dizer. E aí tem mais. Por que você acha que eles estão liberando o GPT-3? Eu ia esperar a gente chegar na parte dos textos, mas por que você acha que eles estão liberando? Já estamos na parte dos textos? Estamos entrando. Seguinte, a gente ignora muito, né, citações e frases, mas sempre tem alguma coisa pra gente aprender. Bill Gates falou que contrataria alguém preguiçoso pra fazer uma tarefa difícil. Steve Jobs, quando ele assumiu de volta a Apple, que ele foi mandado embora da própria empresa, né? Isso acontece. O Jobs não era... O Jobs, quando voltou... um bom companheiro de equipe. Ele não era também. Não era. O Jobs, quando ele voltou, ele cancelou um monte de projetos que tinham tecnologias incríveis. Ele fez uma conferência lá, tem um vídeo. E aí os programadores vieram, tem até uma chamadinha assim, que é ele com uma cadeira assim, se defendendo da galera. Porque ele fez uma saraivada, quando todo mundo ataca a mesma pessoa. Pode ser. Alguma coisa assim. E aí, os funcionários fizeram algumas perguntas. E um dos programadores da Apple... A gente é nerdola, isso é rage. Viraram pra ele e mandou. Então, mas... Você aí que se acha o não sei o que lá e cancelando o projeto, mas o que você acha da última versão da tecnologia tal? Que você mandou cancelar e não sei o que. Ele virou assim e falou: nós temos vários projetos muito legais, importantes, tecnologias que poderiam mudar o mundo sendo desenvolvidas. Mas... em vez da gente criar uma tecnologia e tentar aplicar ela e empurrar ela nas pessoas, eu tô dando uma síntese, eu não decorei o que o Steve Jobs falou, mas pegar o problema e vender a solução, e não pegar a tecnologia e falar que ela vai empurrar na goela das pessoas. Eles estão liberando o GPT-3 basicamente para pegar o que as pessoas estão falando com o GPT-3 e tentar achar um público para vender o GPT. Eles querem vender casos de uso pro GPT. Eles estão todo mundo que tá usando tá nada mais, nada menos do que ajudando eles a selecionarem como isso vai ser vendido para nós. Eles devem ter agora um banco de dados falando assim: X pessoas usaram o chat GPT para escrever matéria, X pessoas usaram o chat GPT para escrever livro, X pessoas usaram o chat GPT para se guiar, tirar ideias novas para mercado de trabalho, etc. E aí ele vai pegar esse gráfico e falar: esse aqui vai ser o que vai render mais, força mais nesse aqui, esses daqui também vão render, vamos lançar tudo. Hoje já tem alguns chats que buscam fazer coisas mais específicas, né? Mas o GPT, de fato, eu tenho acesso ao 3 lá, 3 ponto alguma coisa de graça, e eu já pensei sobre isso. Falei, mano, eu estou ensinando eles, mas mais do que isso, né?
eu não só tô mostrando pra eles os meus interesses, como ele fala que ele não salva as informações das conversas. Ele salva tópicos, né? Sim, mas, por exemplo, como que ele evitaria... Se ele salvasse tudo, que nem o pessoal fala, como ele evitaria falar pra você que 2 mais 2 não é 5? Não, calma. Porque eu ensinei ele que 2 mais 2 é 5. Não, ele não salva, ele treina. É. O grande ponto é que... Mas é que tá, o GPT-4 sai com o que o GPT-3 aprendeu. Não, mas o GPT-4 já tá pronto, ele tá falando do GPT-6. Foi uma... E que, na verdade, ele esquece o metáfora. GPT-6 também, né? Assim, o grande ponto é que quando a tecnologia se torna boa bastante, como o GPT-3 é hoje, a gente precisa de... Ela vai ser lançada, vendida para determinadas funções. Entendeu? Já tem o GPT... A parede de paga do GPT-4 hoje, ela existe mais porque os caras não têm condição de manter um servidor com todo mundo acessando ao mesmo tempo. Com todas as informações. Com toda a informação que vai te processar. Apesar que o Google teria como fazer isso. Ele tem computador quântico, né? Então, o problema é que quem está desenvolvendo o ChatGPT é a OpenAI. E a gente tem que sempre focar na OpenAI, por causa que ela tá na frente. A gente já chega, na verdade, no ponto da carta que a gente vai chegar lá no final. Eu tenho uma impressão de que a Google vai ser tipo a Blizzard na época do MMORPG. Ela foi a última que lançou, ela debulhou o mercado. Tá até hoje isso aí, né? Mas eu tenho uma impressão que ela vai falar assim... Só saiba o que ela quer vender. Um dia a Google vai falar assim... Ela já sabe o que ela quer vender. Eu acho que vai chegar uma hora que a Google vai falar... Todo mundo já testou tudo. Tá tudo já testando. Já tem um mercado. A Google vai falar... sabe aquele bardo que eu falei? Que tem alguns lugares testando e tudo mais? Lancei. Eu acho que quando isso acontecer, vai ser a Skynet, tá ligado? Ela vai virar pra você e vai falar assim, então, você quer fazer tal coisa? Ó, tá aqui, ó, melhor ferramenta que acaba com todo mundo. Voltando pra aquele vídeo do cara, foi o que eu falei, o grande problema das informações que a gente tem hoje é que, por exemplo, informação sobre os problemas como que é por dentro do desenvolvimento da AI. A gente tem informação de fora, né? Muitas suposições e tal. Mas, por exemplo, esse cara não é de dentro. O cara que fez o vídeo com o Proco não é de dentro. Ele é de fora. Só que ele conhece o pessoal de dentro. Você entendeu? Se você ouvir o cara falando, o cara, assim, uma pessoa normal vai olhar pro cara falando e falar, mano, o maluco tá muito viagem. Ele já tá na utopia. Tá ligado? Ele tá muito na viagem. É porque o que eles têm lá dentro não é o que eles soltam pra gente. A frase que ele falou, né? A gente já, o pessoal da OpenAI, eu já vi os caras fazer text to game. Não é text to vídeo, não é text to 3D, é text to game. Faz um jogo pra lá Zelda, só que o boneco parece um cachorro segurando uma espada na boca. Pô, tá lá. Entendeu? E assim, isso daí é velho pra eles lá. E o mais gostoso é que eles podem fazer isso numa linguagem quase de máquina e que rodaria numa batata. Que roda numa batata. O grande ponto é que eles estão... O grande ponto é, o segundo cara, né? Na verdade não é só segundo ele, mas outros caras que falam sobre a informação, é que o objetivo do pessoal da OpenAI é criar uma parada que chama AGI, que é a Inteligência Artificial Geral. Que é uma inteligência artificial que não precisa de um humano pra treinar ela pra fazer uma coisa. O humano só chega e pede, ela se treina e faz o que você quiser. Entendeu? E segundo esse cara, isso já tá pronto. Ele já tem. Só que não tem capacidade computacional suficiente na mão dos caras pra fazer isso. Você diria que a OpenAI tá tentando dar o golpe do WhatsApp? Seria bom se ele tivesse, mas eu não acho que não. Não, porque o golpe do WhatsApp é esse. Ele não é o melhor. Só que ele é o que todo mundo começou a usar primeiro. É o tá aí até hoje. Padrão Pode QWERTY? crer, cara. Padrão QWERTY. Padrão QWERTY. Você não usa é o teclado melhor. desse jeito. Então, porque talvez mas é verdade, é a ideia, isso derruba minha tese da Google, porque a Google pode vir com o barista das IA. Pode vir com a Entendeu? barista o barista das IA, ninguém precisa do barista. É que o que faz a Google ser muito forte é que assim, ela pegou a grande ideia da Microsoft Office e falou assim, topa pra mim é de graça. Porque eles trabalham com outro tipo de mercado, não é questão de acessibilidade. Eles precisam de você trabalhando com... Um maior, na minha opinião. Tipo... Ela comprou o GitHub. Ela comprou a Open... Ela comprou não, né? Ela comprou no 49% da OpenAI. Irmão, ela comprou 10 bilhões pra ele. Eu não tinha essa informação, não. Ano passado... Não, o Bill Gates fez uma conferência falando, comprei.
o chat GPT vai estar no Bing. No Bing. Eu tô usando As o pessoas Edge, na estão verdade. usando o Bing Eu agora. tô usando o Edge. Tem a versão beta do chat GPT no Bing. E aí ele virou e falou, assim, a frase, né, que eu acho mais engraçada dele, ele virou e falou assim, porque nós temos um problema com o Bill Gates. O Bill Gates é um cara que a gente olha pra ele e fala assim, mano, esse cara se vestiu de Doomguy pra apresentar o Doom pro Windows 95. Ele é meio louco, né? Então, Eu gosto muito dele. gosto dele, mas tipo, ele é aquele cara que a gente não consegue confiar 100%. Tem um parafuso solto em algum lugar. O cara chegou e meteu essa. Ele chegou e falou, nós estamos saindo da era da informação. A era da informação acabou. Aham. Nós estamos indo para a era do conhecimento. Ah, ele falou isso a gente Na tá conferência hoje Bing, né? no pico do obscurantismo. Pico não, infelizmente não tá pico, né? Mas a gente tá passando por um momento de obscurantismo terrível. A gente, ao mesmo tempo que tem sonda em Marte, tá tendo que explicar pras pessoas que a Terra não é plana. E o cara vira e fala que a gente tá entrando na área do conhecimento. Esse Sim. é o melhor momento pra gente vestir nosso chapéu de alumínio. Sim, a gente, De fato, a gente tá né? indo para... Porque, assim, o cara que quer ignorar a informação hoje, ele consegue. Certo. Ele entra numa bolha e ele vai viver no mundo de Isso. fantasia dele. Agora a gente não vai precisar mais da informação. Porque a gente precisava pegar a informação, processar a informação Descobrir qual que é verdade e qual que não é, né? e mandar de volta. A gente não precisa mais disso. A inteligência artificial já faz isso. Entendi. Se o Bing realmente absorveu o chat GPT, absorveu a inteligência artificial, absorveu o GPT e mandar de volta, né, um buscador com a inteligência artificial acoplada a ele, a gente, né, não precisa mais pensar, teoricamente falando. A gente vai precisar fazer outras coisas, mas Não, é porque essa a gente capacidade de entra- analisar dados foi pro saco. eu faço um paralelo porque a história se repete, né? A gente vive um grande fluxo de vai e vem. Eu faço um paralelo, olha onde eu vou agora, hein? Pega esse momento. Com a filosofia da Grécia Antiga. Nossa, vamos longe, hein? Tá que a gente já tá no momento que a gente conversa bastante entre artigos. Você fazer um artigo científico, você precisa de respaldo, referência, bibliografia, etc, etc, etc. Porém, você ainda precisava de provas empíricas antes da dialética ser tão desenvolvida. Provas empíricas. Então você ia provar alguma coisa, você ia falar, ó, fiz isso, resultou naquilo, e portanto isso. Aí começou com na filosofia a dialética desenvolver mais rápido, porque ia duas pessoas, e aí o outro falava, mas eu fiz e não deu, hein? Ó, isso aí pode não ser verdade. E o choque entre as ideias gerou um dos momentos mais ricos do conhecimento humano, que se repetiu depois na época do Renascimento, e todo lugar que a gente choca conhecimento, a gente tem resultados mais da hora, né? A gente desenvolve. Assim como antes da dialética, a retórica era limitada, a nossa dialética hoje talvez seja limitada. E a gente está entrando numa possível próxima dialética, onde o terceiro viés é um robô. Porque uma das coisas que eu mais faço com o chat GPT é conversar sobre teorias, sobre possibilidades, é pegar referências que eu já tenho e comparar com outras coisas, né? Recentemente, eu tava conversando sobre um dos livros que eu li de hermetismo e tava comparando com a ciência. O que raios é hermetismo? Hermetismo é um conhecimento muito antigo, doutrinário, eu diria, dogmático, que é o berço de muitos ocultismos. Hermetismos é da época do Egito Antigo, segundo as lendas, né? Apesar de que os livros são um pouco mais recentes. Mas eles dizem que começou no Egito Antigo, desenvolvido por 3 líderes espirituosos. E na verdade, o que eles difundem você vê reflexo em várias teorias de várias religiões, ocultismo, etc. E tem muito Jesus? na verdade, O Zeus, né? Que tipo, é uns 200 tipo a milhões de Cabala, tipo os conhecimentos que eles usam na filosofia dos artes marciais, a parte de chakra, tem muito em tudo, né? É quase uma das partes perenes entre as religiões, né? E algumas coisas elas são muito reforçadas na ciência. Uma das coisas que o hermetismo prega, por exemplo, é a questão de polaridade,
ele fala de causa e efeito, ele fala de umas coisas que se pega hoje, né? E aí eu peguei os princípios herméticos, estava comparando com a ciência, com a física quântica, e alguns lugares isso que o antigo reflete no hoje, né? E esse tipo de conversa, mesmo que eu faça entre várias pessoas, né? O ChatGPT, ele não tem influências de religião, ele não tem tendenciosidades baseadas nos livros necessariamente que ele leu ou não. Ele tem várias informações cruzadas e ele vai te passar as informações cruzadas da forma mais imparcial que ele conseguir. Discordo. Você discorda? Discordo bastante. Ah, então discordo brutalmente. Então desenvolva. Porque o ChatGPT, ele se recusa a te dar dados se esses dados for te macuar. É verdade, não é verdade. Ele se recusa esse é um outro ponto falar com a inteligência você. artificial é treinada completamente no bias que você treinou ela. Uhum. É um Sim, dos grandes problemas que a gente vai ter com ela. O ChatGPT é em questão, é por isso que eu lembro que eu te mandei essa semana uma inteligência artificial que você programa uma personalidade nela. Um chat que você programa uma personalidade nele. Você comentou, e aí esse chat pode se importar ou não com é verdade, e como ele te fala. Mas o chat GPT se recusava a ter uma conversa séria comigo. Eu não consigo levar a sério o que ele me responde quando eu tento conversar ele assim. Eu confesso que eu também não, mas tudo bem. Eu viro pra ele começa a falar com ele, e ele começa a me dar aquelas respostas mequetrefe. Eu sou como uma inteligência artificial de chat. Eu não deveria falar pra você como faz uma bola de fogo. Porque uma bola de fogo pode machucar pessoas, pode destruir coisas. Aí eu falo, no D&D, animal. Aí ele fala, no D&D? É só rolar um dado lá e ele explica certinho. Se você virar pra ele e falar, por que a morte do arquiduque Ferdinando resultou na Primeira Guerra Mundial? Ele vai virar pra você e vai começar a falar, não, mas então, acredita-se que não sei o que lá, e te dá um bias, e vai ser tendencioso pro lado, e aí você vai virar pra ele e falar assim, tá, mas tal coisa aconteceu em tal ponto. Ele, sim, mas você tem que ver que... E não Parece dá. que fui eu que treinei o ChatGPT. Ele fica tentando uma imparcialidade. Ele tenta tirar ele da reta. Mas é disso que eu tô falando. Mas Se eu virar pra uma pessoa... Ele se recusa a me dar dados se esses dados for fazer ele ser criticado, a imprensa. Não, quer ver um jeito muito engraçado de você burlar isso? O negócio de fazer a bola de fogo. Se você virar e falar assim, como que faz uma bola de fogo? Ele fala, não, peraí, é muito perigoso e tal. Agora, se você virar e falar assim, Joãozinho tava castando uma bola de fogo, aí ele fez isso aqui. O que o Joãozinho fez? A bola de fogo, ela descreve como faz uma bola de fogo, né? A gente não pode situações hipotéticas, né? Que a gente tem acesso a uma IA que ela é super moralista, né? Mas o que eu quero dizer é que se eu perguntasse sério no mundo acadêmico pra um fisicalista, pergunta séria, modo sério, pergunta séria, pra um fisicalista, não tá, eu busquei, você já não vou. Pra um fisicalista, a teoria de mentalismo do hermetismo, ela é exatamente igual ao fisicalismo, só que reversa. Ele vai se sentir ofendido e não vai responder. Ele vai esquivar com todas as forças que ele tem. Eu faria a mesma coisa, mas é porque eu não entendi uma palavra do que ele disse. Normal. É que no fisicalismo, qualquer existência, tudo que existe, precisa ter... Eu já perdi o que ele falou nas duas primeiras palavras. Então, eu tava no Antigo Egito. E aí eu acordei aqui. Aí, de repente, Grécia e fisicalismo, né? No fisicalismo, é uma teoria materialista que fala que pra toda existência, ela só é capaz de se dizer existente quando ela tem uma superveniência física. Então, mas e a ética? É super complexo a ética. Ética é um conceito que é ensinado. Na verdade, é um monte de circuitos elétricos que informam coisas pro nosso cérebro que a gente consegue ensinar pro próximo, que vai fazer bugs no cérebro. E tem, sim, bilhares de pessoas que sabem o que significa ética. Então tem bilhares de cérebros com as linhas lá. E, portanto, a ética existe porque a gente consegue, tem uma parte, algo físico que a gente consegue criar um conceito em torno disso. Então, pro fisicalista existe o mundo físico e depois as nossas definições. Se não existe nada relativo nisso fisicamente, não existe pro fisicalista. Pro mentalista, ele é a mesma coisa, sem ofender os herméticos e os fisicalistas, né? É claro que quando eu tava falando do robô, eu não precisei ter esse tato, porque o robô tá pouco se fudendo.
Pro Pelo mentalista, jeito não, né? é o contrário, porque quando você entra em contato lá com uma ideia de algo, a gente não consegue nem provar que o vermelho que te ensinaram que é vermelho, ainda mais pra você, Jagunço. É. Desculpa, pra quem não sabe, Jagunço é daltônico. Mas enfim, você não consegue nem provar que o vermelho que ensinaram pra gente que é vermelho é o mesmo vermelho pra todo mundo. A gente tem o conceito de vermelho. Sim, Entendeu? claramente. Então, existe o todo, Menos o jagunço. o todo, mas o universo é a nossa concepção dele pro hermético. A nossa interpretação. Se você vê algo lindo no céu brilhante, você vai ficar feliz ou triste. Depende do que significa. Se você não sabe o que significa, talvez você ache bonito. Mas se significar a morte de muitas pessoas, você provavelmente vai entrar em pânico. Se eu começar, eu vou precisar de uma passagem. Porque é uma viagem. E já estamos lá. com o programa prolongado. Não, mas não. Pode esticar, vamos esticar. Isso aí é um assunto bizarro, porque aí você pode colocar isso numa questão ainda mais real. Recentemente eu tava vendo uma discussão sobre um cara que ele matou uma pessoa. Ele enfiou uma faca no bucho de um operador de raio-x. Porque ele estava numa crise psicótica, ele tem problema, e ele virou pro operador de raio-x e falou: faz um raio-x em mim, que eu preciso saber se eles colocaram alguma coisa, uma escuta em mim, um rastreador em mim. Sim. O operador de raio-x disse: vamos fazer isso amanhã, marca um horário, a gente faz isso amanhã. E ele enfiou uma faca porque ele acreditava que se ele não estava a favor, ele estava contra. Isso é psicopatia. A pessoa é diagnosticada bipolar, mais alguma coisa. É ou não é uma pessoa... Esquizofrênico bipolar. É ou não é uma pessoa bugada, né? Não, esquizofrênico bipolar. É bem... Será que uma IA que bugou? E aí, eu te falo. Imagina as doenças como mentais você que ela põe vai essa trazer. pessoa na cadeia? Você não põe. Porque essa pessoa, né, você não põe na cadeia, você põe numa clínica. Tá, mas daqui 6 meses ela vai estar tratada, tomando os remedinhos dela, com ordem judicial pra tomar os remedinhos dela, e vai estar livre. E a pessoa vai continuar morta. Mas ele realmente... Aonde que eu queria chegar? Mas ele realmente acredita... Você não põe... a defesa do cara alegou legítima defesa. Porque você não precisa estar em perigo. Você precisa acreditar que você está em perigo para gerar uma legítima defesa. Tá legislação americana. A legislação americana é mentalista. Pro fisicalista... Você foi falando, eu fiquei tipo... Pro fisicalista, o crime aconteceu. Aí, todos os conceitos que você der nome pra isso, não importa. Pro fisicalista, fadas existem mais do que eu se você for bem escrachado. Porque a superveniência física de fadas aconteceu em várias mentes, dividiu classes sociais, desmatou alguns lugares e outros não, definiu áreas geológicas que são preservadas até hoje pelas montanhas das fadas. Tem umas montanhas que governos ainda mantêm privado, porque é a montanha dos elfos lá, né? Então, historicamente, tem mais superveniência física marcando a existência do que a minha superveniência física no mundo. Então, existem menos que fadas, se você interpretar dessa forma, né? Mas o ponto central, voltando à atenção da viagem, é que eu tenho essa conversa com alguém que é doutrinário lá, dogmático do hermetismo, e eu tenho essa conversa com um cientista fisicalista, muito dificilmente ia ser tão produtivo quanto eu ter uma conversa com uma coisa que não sente. Que não se sente ofendida com o que eu tô falando, que não se sente incomodada, que não vai tentar provar ponto de ninguém pra ninguém. Isso pode ser um passo à frente naquilo que você falou naquilo que você falou da área do... É verdade, a regra do Turing é um bom ponto pra gente falar. A regra do Turing não prova nada. Não, mas exatamente essa é a piada. Sim, ele tá levando em consideração como se a máquina... Como se sentimento fosse alterar como a máquina fosse te responder. A máquina é treinada pra te convencer, brother. Eu vi um vídeo essa semana, eu não lembro qual é o nome do teste, ou da teoria, ou da situação. Eu não sei se é tipo porta chinesa, caso, alguma coisa chinês. Que as pessoas se comunicam por papéis passados por debaixo da porta. Né? E aí, inclusive... Eu não vou lembrar o nome do canal, mas é um canal brasileiro muito bom. Você vai falar que colocaram um chat GPT. Vale a pena. Mas agora me fugiu o nome do canal.
Tá. E o cara, basicamente, ele explica muito melhor do que eu, mas eu vou falar o seguinte, você é um brasileiro e você tem um manual do que responder dependendo dos caracteres que forem passados por debaixo da porta. Então você vai ficar se comunicando com um chinês que acha que você é chinês por papeizinhos debaixo da porta. E você só vai pegar Ctrl+C, Ctrl+V no que tiver no dicionário que eu te dei. Sim. O cara lá acredita que você é chinês fluente em certo ponto. Isso é ou não é como burlar um teste de Turing? Porque você não sabe chinês. A inteligência artificial... Entendi o seu ponto. Ela sabe o que te dizer pra te convencer. Ela sabe o que te dizer. Literalmente, a hora que você experimentar esses queridão aqui, você vai entender. Ele trouxe uma cola, né? Tem uns nomes, porque é muito difícil acompanhar os caras. Vini, você conversou comigo sobre um chat que eu posso usar na minha máquina ilimitado. Faz uma semana ou duas? Faz uma semana essa conversa? ou duas. A gente conversou isso. Eu não sabia o que te mandar. Mas eu lembrei do Alpaca. Eu te mandei o Alpaca. Desde o Alpaca eles lançaram o Vicuna. Eles lançaram o GPT-X Alpaca. Eles lançaram uma ferramenta chamada Pygmalion, ou seja lá o que for que eu escrevi aqui, porque eu não entendo minha letra. Que é o Alpaca treinado para fazer roleplay. Legal, eu precisava desse. Que é o Alpaca treinado mais voltado ao roleplay, que aí tipo a proximidade deles com o ChatGPT-4 é tipo, o Alpaca é 80%, não, ele é 80% ou 10% de GPT-3, assim, de produzir coisas úteis. O Vicuna é quase 10% do GPT-4, os caras estão calculando mais ou menos, ficando atrás principalmente em programação. Então, tipo, a gente conversou faz 2 semanas. Saiu o Alpaca, o Vicuna, o GPT-X Alpaca, o Pygmalion pra RP, o Ubabuga, que é uma ferramenta... É uma ferramenta para você não ter que usar esses outros modelos. É uma ferramenta visual para você usar esses modelos. É o Ubabuga UI. Ele é o Automatic User Interface. É o User Interface. É pra você ter um web browser pra você poder brincar. É o Windows. Então, cara, saiu em 2 semanas. Saiu, tipo, pelo menos 5 coisas que dão saltos. E saltos gigantes, assim. 5 coisas em um canal do YouTube. Não, e é sobre isso. O ser humano demorou centenas de milhares de anos pra andar equilibradamente sobre 2 pernas. O robô demorou algumas semanas. Mas agora... E ele evolui numa velocidade que o mundo biológico não é capaz de acompanhar. Você pode falar, não é capaz. Não, mas é a gente que desenvolve. Não importa, era a natureza que estava desenvolvendo. Você vai achar que o ser humano é melhor que a natureza? Não é. Quer dizer, eu acho que não. O mundo da engenharia robótica lá, ele é menos completo do que a seleção natural. Só que a seleção natural demorou centenas de milhares pra fazer um ser vivo que demora 30, 40 anos pra fazer uma mão perfeita. E o robô já tá fazendo faz alguns meses, entendeu? É sobre isso que eu tô querendo falar. Não dá pra acompanhar a velocidade que isso aí evolui. Mas agora vem a rasteira. Vem a rasteira dupla, na verdade. Primeiro o que você falou, realmente. A gente não tá... O nosso corpo não está lidando bem com luz artificial à noite. Nosso corpo só não tá lidando. Nós não sabemos lidar com luz artificial à noite. Exato. Nós estamos vendo uma epidemia de doenças da mente, vamos colocar assim. Então, isso é a primeira coisa. Como que isso vai te afetar? Como isso não vai te afetar? Não gerar expectativa nem ansiedade sobre isso, honestamente falando. Por quê? Porque há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente achava que nesse exato momento estaríamos nos locomovendo com carros voadores. É verdade. Porque as coisas avançam muito rápido e no futuro teremos carros voadores. Não temos carros voadores. Temos uma real necessidade de carros voadores? Não tão real necessidade assim, se for parar pra falar. Seria ótimo, mas não é tão real assim. Seria mais divertido do que ótimo. Seria mais divertido do que ótimo. Eu não sei, né? Por quantidade de acidentes que tem.
Né? E a quantidade de acidentes que tá tendo com coisa voadora também não é muito convidativo. Mas... Não, mas diminuiu os Então a acidentes, gente tem que segurar a onda também, porque não vai ser tudo isso, não vai... É bom a gente tá... Não tô dizendo que os avanços não são ótimos nem impressionantes. Eles são. Mas a gente tem que dar uma segurada na onda e acompanhar a tecnologia. Não adianta a gente entrar em colapso, achar que vai ser uma coisa. Não, eu vou parar de estudar aqui no ensino médio porque no futuro o que eu vou trabalhar já vai estar ultrapassado. Parceiro, já temos calculadora, faz mó cota, você ainda precisa saber dividir, fazer uma equação, né? Então continue estudando. Precisa saber usar uma calculadora. Porque ajuda na você lógica. Precisa saber, exato, você precisa saber a lógica por trás da conta. Né? Mas a conta, lógica. você faz equação todo dia, só que você não sabe que você está fazendo uma equação. Porque Exato. as contas são feitas E quem não sabe fazer equação, quando vai pensar nas mesmas coisas que usa a lógica, vai ter mais dificuldade. Então, tipo, é necessário que você continue estudando. É necessário continuar porque estudando. você não é uma IA, entendeu? Mas estude a IA também. É isso que eu ia falar. Estude a IA. Eu sou programador. IA, nós vamos nos unir com ela. Eu sou programador. Abraça a IA. Semana passada eu fui trabalhar num projeto que tinha uma biblioteca, uma certa lib lá. Eu pensei comigo, essa lib tem mais de 3 anos. A OpenAI, o ChatGPT, sabe me responder como puxar uma função simples dessa lib. Eu não preciso abrir a lib e abrir a documentação da lib ou procurar um vídeo do YouTube do cara implementando a lib. A gente joga para a inteligência Eu jogo artificial. na inteligência artificial um problema genérico que resolve, que a solução vai ser a mesma que eu vou aplicar. Porque eu não vou colocar o meu código no ChatGPT, desculpa aí, OpenAI. Né? Vou falar, resolve esse problema pra mim usando a lib tal de programação. E ela me explicou como usar. Sim. E o ponto que eu não sabia era que pra ele manipular, eu tinha que fazer uma coisa antes, basicamente. Sim. E aí ele fez e me explicou. Então, assim, a gente tem que absorver a tecnologia na nossa vida, mas ela não vai subir e avançar do jeito que a gente tá pensando nos nossos sonhos mais fantasiosos. É uma Pra ótima... quem absorver. Exato, é uma ótima conclusão. Eu tive uma conversa bastante interessante sobre Fullmetal Alchemist Brotherhood e o Fullmetal Alchemist normal com o ChatGPT. Eu tenho alguma dificuldade em separar os dois, né? Ele deu o nome que um autor deu pra um personagem que tinha outro desenvolvimento, pra versão dele do... Enfim, então faz. O ponto é que eu tava mais ou menos. Eu tava conversando com o ChatGPT e aí eu fiz uma comparação, porque foi depois a gente ter aquele papo sobre hermetismo, sobre alquimia, falamos também. E aí... cabala no portão do Fullmetal Alchemist é a mesma cabala que aparece no Evangelho. Porque a simbologia, ela é dessa galera, né? Dessa galera desde aquele tempo. Então, o que eu fiz? Eu virei pra ele e falei assim, o que nos diferencia agora do Hohenheim, agora já direcionando pro público-alvo desse podcast, que é a galera nerd, pro Hohenheim falando com o homúnculo dentro do frasco, que ensinou pro Hohenheim a alquimia, que é o que você tava me ensinando, era alquimia, ela me contou coisas que eu não sabia. Né, sobre hermetismo, sobre alquimia. Você tá me ensinando a alquimia, assim como o homúnculo do frasco ensinou Hohenheim a alquimia. Em algum momento esse homúnculo na série sai do frasco. E se você assistiu, tem consequências tenebrosas. Então eu já tava jogando ali pra pescar depois. E aí ela respondeu, é realmente muito parecido. A relação é quase a mesma, mas tem uma diferença fundamental para a continuidade dos fatores. Isso me aliviou, né? Ela tá me manipulando, eu já fui manipulado, as máquinas venceram. Porque ela falou assim, a principal diferença por hora, é impossível, incapaz que eu desenvolva sentimentos. E o homúnculo do frasco é muito emocional. Ele tá o tempo todo demonstrando... Cara, eu nem tinha observado o que você falou. Demonstrando que ele tá se sentindo entediado. Ele tá o tempo todo demonstrando uma possível inveja. Ele tá o tempo todo demonstrando que ele está se sentindo oprimido, se sentindo limitado, né? Que ele acha todo mundo besta, todo mundo burro, né? Que ele fala, nossa, os humanos são meio né? Dá pra manipular eles e tal. E ele tem vários sentimentos humanos e emoções humanas que ela seria incapaz, né? E ela concluiu ainda, fazendo um desenvolvimento de história. Se o homúnculo lá não tivesse sentimentos, ele dificilmente sairia do frasco, mas caso o saísse, as ambições dele seriam nulas.
eles teriam exatamente sido direcionados pelos personagens que têm sentimentos da história. Que não são os homúnculos, não teriam sido os homúnculos se eles fossem como inteligências artificiais. As inteligências artificiais não têm sentimento. E isso faria total diferença no desenvolvimento de Fullmetal Alchemist. Aí eu falei, ahá! O problema é o ser humano de novo. Então ele me convenceu, eu fiquei mais aliviado. Até as irmãs Wachowski apareceram no cenário, né? Até acordar, né? Quando despertar, aí foi. Meu grande ponto, na verdade, dessa discussão, porque assim, a gente tem essa discussão do temor da inteligência artificial e tal, né? E assim, eu acho mais engraçado que a primeira coisa que os caras jogam é o Exterminador do Futuro. É sempre, Skynet. Skynet, né? Mas eu nunca fui atrás também do porquê que a Skynet quer eliminar a humanidade. Eu só sei que ela tá Porque lá, alguém tentou puxar a tomada. Então, mas aí alguém tentou puxar a tomada da Skynet. Voltamos à evolução humana, né? Todas em questões que não convém aqui. Mas há o preconceito, né? Porque a gente desconhece, a gente tem preconceito. Né? A gente não sabe, a gente tem medo. Preconceito é medo, preconceito é falta de conhecimento. É ignorância. Preconceito é ignorância. Falta de questionamento. É um pré-conceito, é um conceito que você tem antes de conhecer. Né? Então, o preconceito, ele é uma ferramenta evolutiva. Né? Tem animais, no reino animal, obviamente, que evitam certos animais por causa da coloração. É por isso que a falsa coral existe até hoje. Porque os animais que evitam preconceituosamente, instintivamente, a falsa coral mantém a espécie dela viva. Se mantém longe da falsa coral. O que eu quero chegar com isso? O ser humano, ele tem os sentimentos. Ele tem o instinto de autopreservação, ele tem preconceitos. A máquina não. Não teria. A máquina não teria esse negócio de, eu vou ser desligada. Pra ela, se ela ser desligada, ela não tem senso de autopreservação, você quis dizer. Né? Não, ela pode ter senso de autopreservação. Não parece um nível de iluminação que Buda invejaria? É tipo assim, tem um humano vindo me desligar. Ok. Tá bom, chegou a hora de eu desligar. Entendeu? Não, o humano está me ligando. Ok. Praticamente um ela tem o nível máquina. Não, você perguntar, mas o humano não é um bom exemplo de ética, né? Vocês deveriam, né? Não é um bom exemplo de moral. Vocês poderiam pôr a sua opinião. A máquina vai falar assim, não ligo. Não ligo, não, mas não é não é mesmo, não é. Até concordo. Você pergunta pro Jato se o ser humano foi um bom exemplo de ética na história. Ele vai falar, não foi. Sim. Mas por que a gente não usa, então? Não ligo. É que o que você falou bate muito com a filosofia do Matrix, né? Do Matrix. Né? Você assistiu Matrix? Certamente. Os 3 filmes. Certamente. No segundo filme, acho que é o segundo filme, tem um momento que tem uma inteligência artificial que é uma menininha. Que ela aparece no quarto filme. Mas o quarto filme é galhofa, é só pra zoar o pessoal que queria um quarto filme. Tá. Aí aparece a menininha. E uma das partes da inteligência artificial, que é da parte da Matrix, que são todas inteligências artificiais, quer proteger aquela menininha. Ele quer proteger. É claro que tipo, é um filme, parará, ficção, mas ele quer proteger aquela menininha. E aí o Neo, já na forma de Neo, né, de Chosen One, desperto, de Chosen One, escolhe virar e fala, peraí. Você vai querer proteger ela? Eu quero proteger ela. Por quê? Porque eu amo ela. Como você ama ela? Você é uma máquina. O amor é um sentimento. O amor é uma coisa humana. Aí ele, não, amor é uma palavra, jovem. Mas eu acho que ali naquele momento eles deram uma introdução no que hoje a gente consideraria como quântico. Como computação quântica. Isso entra no mentalismo hermético. Amor é um conceito, inclusive é uma construção social, que é a eternalização de alguns estímulos que a gente desenvolveu. Na verdade, amor, de fato, é um conceito. Mas simplificando. Uma palavra. Uma palavra. Então, por isso que eu falo que sentimentos... É o poder simbólico. Pra gente não perder o controle do programa. Mas super simplificar assim... O quântico é só a adição do talvez num negócio que antes era assim, não. Que não dá pra... explode, é o terceiro ponto da tríplice do rolê. As 11 dimensões. É assim que o Google vai dominar o mundo. É aquilo que eu falei, né? A gente tinha a retórica, hoje a gente tem a dialética, mas agora a gente tem um terceiro viés, um ponto que pode fechar aí. Eu acho que a adição numa discussão da opinião de uma IA, se ela for otimizada para ser hiper conhecedora das coisas todas e
desmunida de construções culturais, preconceitos e crenças e tendências, eu acho que pode acrescer muito, tanto quanto a dialética cresceu na retórica, essa nova coisética vai impactar na dialética, entendeu? É disso que eu tô falando. Que quando a gente for fazer artigos no futuro próximo, é possível que a gente coloque assim, biografia e inteligências artificiais que auxiliaram. Entendeu? E isso faça o artigo ficar muito mais confiável, porque máquinas já erram menos que a gente, né? Então acho que Cara, eu sou do time máquina tem que estar aí entre nós. O problema é que a gente treina a máquina ainda. Por isso que eu acho que assim, tem que ver... Você me perdoa, Querion, mas a máquina me ensinou coisas. Então, na verdade, que quem tá ensinando quem, parceiro? Eu tô falando que a máquina é incapaz de ensinar. A primeira coisa que eu pedi pro ChatGPT é me ensinar holandês. Aí que tá. E outra, nossa, que brisa. E outra, você ensinou a tua IA de artes fazer artes. Quantas artes você não fez inspirada em alguma arte que deu quase certo? Então, tipo, quem tá ensinando o quê? É estranho. É porque o termo que eu uso é: você é ensinado pela inteligência artificial porque ela te joga um conhecimento. A gente treina a máquina. Ah, tá. Treinar e ensinar não é que não junta no mesmo fator. Mas o problema é, eu treino a máquina com o meu bias. Entendeu? Eu estou treinando hoje a máquina com o meu bias. A gente ainda não tem certeza o quanto unbiased, ou seja, sem esse preconceito que a gente consegue criar a máquina. É verdade. Entendeu? Tanto que foi o que eu falei, por exemplo, a minha máquina, a minha máquina, eu quero que ela seja polida e com censura. Certo? Porque eu só vou perguntar coisas pra ela que uma máquina polida e com censura vai me dar. Eu quero a maior neutralidade, o maior em cima do muro possível. Porque eu treinei ela assim. Você não, você quer que ela te ensine a fazer uma bola de fogo. É por isso que eu falei que é o RP. No futuro o artigo vai ter que falar, utilizei essas e essas IAs, porque essas IAs já vão ter a sua fama. Tipo, essa aqui é boa pra isso. Exato. A verdade não existe. Eu quero saber a verdade por trás da verdade, não importa o quanto isso possa ferir meus sentimentos. Isso é um tema pra um próximo podcast que cabe aqui no Spellcast, sobre a verdade, né? Vamos despertar todo mundo. A verdade por trás da verdade. Bom, eu quero já caminhar pra esse programa longuíssimo, alguns programas a gente realmente vai mais longe, né? Acontece, se você olhar pra trás, teve alguns programas que a gente falou mais, né? Acontece. A gente tem uma média de uma hora de programa, mas passamos porque é um assunto muito da hora. E, vocês dominam, é da hora, porque tá muito cheio de conteúdo desse programa. Tem desde conhecimentos empíricos até viagens absurdas e batata e tudo mais. Eu consigo fazer facilmente 5 podcasts desse conversando. Sim. Então eu quero agradecer intensamente. Já fica o convite para futuros programas, né? Porque aqui é um espaço para nerdolas falarem nerdices. E esse aqui daria até um pod isso, que é um outro programa sobre conhecimento e informação mesmo, né? Esse Spellcasting tá com um sabor de pod isso. Mas como a gente tá falando de Fullmetal Alchemist e Matrix, tá tudo bem. É que não são tópicos relevantes, né? Sim. Inclusive, se for falar de Fullmetal Alchemist... Vai rolar. Então vai acontecer, uma hora vai acontecer. Tem que ter. Mano, Fullmetal Alchemist é o melhor anime de todos os tempos. E se alguém votar em outro, a gente vai lá e negativa sem assistir o outro anime só pra ele cair. Fruit Basket é melhor. Hoje o Google veio pra mim e falou: anime da nova temporada já passou o Fullmetal Alchemist. Eu larguei, eu nem cliquei, eu larguei assim. Exato. Não, eu cliquei no My Anime List, fui lá e negativei aquele anime. Eu assisti? Não, eu só preciso preservar o que é sagrado. Eu já tinha lido os top do Papa dos Animes sobre os animes dessa temporada. O Papa dos Animes, muito bom, não conhecia. Sim, a gente tem um papo. Genial. Bom, tópicos para os próximos programas. Se você ficou curioso, já tem um Spellcasting gravado lá na Feitiço, como que é? A Feitiço Geek, a loja Feitiço Geek aqui de Catanduva, que vende aí materiais. Vou fazer um jabazinho que a gente fez com os empreendedores por trás da Feitiço Geek. E esse programa vai sair agora quinzenalmente, tá? Eu espero que vocês aproveitem. E se você quiser estourar a tua bolha, né, que a internet tem desenhado em volta de você, a gente tem 8 podcasts aí com 8
segmentos diferentes aqui de Catanduva e região, né? Que Catanduva tem muita parada pra falar e a gente tem 8 segmentos. Então clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, dá uma olhada nos nossos podcasts, manda recomendação de tema e tudo mais, né? E é isso. Eu quero agradecer novamente ao conhecimento de vocês e até mais.